Olá, olá, muito boa noite a todos que estão chegando. Aí chegando o pessoal da Nanolab, Priscila, iPhone, que eu não sei quem é, e Renatinha Esquinali, lá do Sul, boa noite, muito bem-vindos. Legal, muita gente boa aí querendo aprender mais, querendo se informar, mesmo que já saiba, né? É muito bom sempre reciclar os conhecimentos, muito bom a gente repassar pelos mesmos caminhos repetidas vezes, que assim vai fixando, o cérebro vai aprendendo melhor. Boa noite, Pedrão. Muita gratidão aí por estar chegando junto com a gente para essa nossa noite que nós vamos falar sobre o assunto do momento, que é a epilepsia e a cannabis medicinal. Esse assunto ele é muito importante, eu adoro falar dele, porque dentre todas as potencialidades terapêuticas da cannabis, as epilepsias refratárias são uma das mais bem estudadas, mais bem documentadas e com a evidência mais contundente da efetividade irrefutável e indiscutível do canabidiol e dos canabinoides como um todo, e também da segurança, da farmacossegurança que esses medicamentos oferecem. Claro, não são perfeitos, claro, apresentam alguns efeitos colaterais, mas quando analisamos comparativamente com os outros medicamentos alopáticos disponíveis, percebemos, né, uma grande vantagem aí em favor dos canabinoides. Eu vou pedir aí que alguém me dê algum sinal de vida para eu saber se estão me ouvindo, se o som tá bom, se não Tudo tá dando. certo, Du. Oi, tá ouvindo? Não tá dando barulho do meu microfone na roupa aqui? Tá tudo ótimo. Maravilha. E tu, Renatinha, como é que tá aí na Terra da Garoa? Agora, né? A nova Terra da Chuva, tudo certo? Tudo certo, Du. E estamos se dia após dia, né? Se o estado tá, todo mundo tá se ajudando bastante, isso tá bonito de ver, sabe? Mas Uhum, tá bem triste lá para as áreas, das áreas lá tá bem complicado, Porto Alegre. é verdade. Para quem não sabe, a Renatinha é de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, e eu sou de Novo Hamburgo, embora agora estou em Santa Catarina. E nós passamos lá por uma boa parte dessas enchentes, a Renatinha ainda está lá, viu as águas descendo dos céus, e lá em Novo Hamburgo, onde eu estava, também vi a chuva chegando, os rios crescendo, tomando conta da cidade, reclamando que era deles, vidas acabando, histórias acontecendo, e enquanto isso a gente está aí, né? Todos os dias tentando se reerguer, se reconstruir, dar força para quem precisa, Isso aí, e seguir em frente. seguir em frente. E nisso também, nesse contexto atual, né, de cataclisma, esse assunto da epilepsia e da cannabis medicinal também é muito importante, porque o fornecimento de medicamentos para muitos pacientes que já estão em tratamento com a cannabis está seriamente afetado lá no Rio Grande do Sul, e não só de medicamentos canabinoides, também medicamentos de outras origens que estão com o seu fornecimento muito reduzido nas áreas afetadas pelas enchentes. Bom, pessoal, já já vamos iniciar. Vamos dar alguns minutinhos apenas. Agora que eu vi, né, que eu tava na terapia, agora que eu vi o que tu me mandou. Opa, chegou mais gente aí. Samara também, Alves, muito bem-vinda, Samara. Usuário do Zoom também chegando aí para prestigiar a nossa aula. Já estamos chegando próximo do momento. Se alguém quiser abrir o microfone, se apresentar, às vezes conversar, né? Já já eu vou me apresentar, vou falar qual é o propósito dessa conversa toda.
Embora imagino que muitos que estão aqui já saibam mais ou menos do que se trata. Oi, Ariane, boa noite, bem-vinda. Alguém que está aqui nessa sala vai estar amanhã na Medical Cannabis Fair, lá em São Paulo, na Expo Norte? Por favor, se manifeste. Podemos tomar um café juntos. Priscila falou que vai no sábado. Puxa, Pri, não vou conseguir ir no sábado que o meu ticket é bate e volta. Eu vou amanhã de manhã, saio daqui de Florianópolis às 6 da manhã e às 5 da tarde já estou no voo de volta e não deu para pegar os dois, né? No sábado deve ser muito interessante, é o congresso médico mesmo, né? Com as palestras, com os cursos, com os especialistas lá, os grandões falando. Então deve ser muito legal mesmo. Tomara que ano que vem eu possa participar. Boa noite, Donato. Muito bem-vindo. Pedrão falando que não pode ir por questões familiares. Ah, é isso aí, Pedro. Tem que, né, tem que comparecer aí se tu tem o privilégio de estar próximo dos teus familiares no momento de necessidade. É isso aí mesmo. Parabéns. Tem que fortalecer a família. Alguém me confirma, por favor, se consegue ver a tela compartilhada? Se aparece o cursor aqui azulzinho passeando na tela? Sim, tá aparecendo, Dan. Maravilha, valeu, pessoal. Vocês são excelentes colegas de Zoom. É. A Aline chegou também. Muito boa noite, Aline. Bueno, então acredito que está na hora de todos começarmos essa nossa conversa. Eu estou aqui em nome da Nanolab Nutrition, que patrocina esse projeto intitulado Nanolab Educa. Então vocês podem marcar lá no Instagram de vocês, nas redes sociais, botar um Nano Educa para marcar esse momento muito importante em que nós nos encontramos aqui numa quinta-feira à noite, onde vocês poderiam estar despendendo o tempo e energia de vocês em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, mas estão aqui junto comigo, junto com os outros colegas, para, né, abordarmos esse assunto tão importante, tão relevante, que é um a revolução na terapêutica da epilepsia com a cannabis medicinal. E, né, como eu estava falando antes, entre tantas aplicações terapêuticas que a cannabis tem, essa da epilepsia é, com toda certeza, pelo menos na minha opinião, uma das mais dramáticas, ou seja, uma que promove um impacto positivo na vida das pessoas, né, que são acometidas por essa condição patológica tão terrível e que realmente têm as suas vidas transformadas e as vidas das suas famílias, das suas comunidades como um todo, né? A epilepsia, diferente de outras condições patológicas, como a hipertensão, a diabetes, ou até mesmo a depressão, a ansiedade, dor crônica, etc. A epilepsia cobra um preço muito grande, ela impõe um peso muito grande tanto nos pacientes quanto nas famílias, nos cuidadores, nas suas comunidades como um todo, representando um verdadeiro desafio. E desafio para a saúde pública como um todo, né, para a educação, para o mercado de trabalho. E apesar de, nos últimos 30 anos, mais de 30 medicações de terceira geração terem sido acrescidas no repertório farmacológico, farmacoterapêutico de que os médicos dispõem para fazer o tratamento da epilepsia, ainda assim, infelizmente, muitos pacientes permanecem totalmente irresponsivos a esses tratamentos disponíveis, né, caracterizando o que se chamam de epilepsias refratárias,
E é justamente nesse contexto das epilepsias refratárias onde o canabidiol e também o THC e outros canabinoides têm se destacado de uma forma prodigiosa como eficientes, mesmo em epilepsias já resistentes a todas as outras terapêuticas disponíveis. Então, isso é muito importante e eu gostaria de deixar essa mensagem aí muito clara e muito consolidada na conversa de hoje. Bueno, vamos lá? Recomendo que todos bebam água, muito saudável, não vi ninguém aqui beber água ainda. Bem, como eu estava dizendo, hoje vamos falar sobre epilepsia e cannabis medicinal. Eu sou o Dr. Daniel Baraldi, peço para me seguirem lá nas redes sociais para dar uma forcinha aqui. E podem marcar ali a hashtag Nanoeduca. Quem quiser seguir, quem não segue ainda, seguir a Nanolab lá no Instagram. E bem, para quem não me conhece, eu vou me apresentar brevemente. Eu sou o Dr. Daniel Baraldi, aqui na Nanolab o pessoal me chama de Dan. E eu sou biomédico de formação, também sou mestre em fisiologia humana e tenho um doutorado em farmacologia e desenvolvimento de medicamentos. Então, essa história de medicamento alopático é muito minha praia. E também estudei endocannabinologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, através do curso promovido pelo Instituto Dalla Cannabis. E aqui estou como consultor científico da Nanolab Nutrition, atuando principalmente na divulgação de conhecimento científico em medicina canabinoide, capacitando profissionais e pacientes a integrarem a cannabis medicinal em suas vidas com sucesso. E eu gosto muito dessa frase, dessa citação do professor Carlini. Ele foi um médico brasileiro, o professor Elisaldo Carlini, e foi pioneiro no mundo, no Brasil, mas também no mundo, uma referência internacional na descoberta das capacidades anticonvulsivas, né, antiepilépticas do canabidiol, iniciando já no final da década de 70, em parceria com o professor Rafael Mechoulam, de Israel, estudos experimentais e clínicos, um desenho experimental exemplar, trazendo de forma irrefutável essa informação de que o canabidiol é um poderosíssimo antiepilético. Embora, após a sua descoberta, seu trabalho publicado no início da década de 80, quase 40 anos se passaram sem a menor atenção ter sido dada para essas informações pioneiras, privilegiadas, descobertas no Brasil, para então agora, cerca dos anos 2000, 2010, o interesse ser reaquecido, né, reaberto sobre esse assunto, e agora estão descobrindo que o canabidiol é, quiçá, a droga antiepiléptica mais poderosa, mais eficiente, mais segura, conhecida da história da humanidade, e um brasileiro já sabia disso, né, há mais de 40 anos. Então, o professor Carlini era médico e ele pesquisou tanto experimentalmente quanto clinicamente o uso do canabidiol para controle de crises epilépticas. Isso no Brasil, aí entre a década de 60 e até os anos 2000, 2010, 2020, que até o final da sua vida ele ainda estava produzindo ciência, né, e também clinicando. O professor Carlini proferiu essas palavras em uma entrevista à revista Pesquisa FAPESP no ano de 2010. Abre aspas. Meu avô se formou médico no fim do século XIX e, naquela época, já usava um livro de 1888 que guardo até hoje com a receita da maconha para vários males. Era uma terapêutica corrente no mundo todo, inclusive no Brasil. A Organização das Nações Unidas reconhece que a maconha pode ser medicamento, apesar da proibição da Convenção Única de Entorpecentes de 1961. Desde que os países oficializem uma agência especial para cannabis e derivados nos seus ministérios da saúde. Já há uns 10 países que fazem esse uso: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, Suíça, entre outros. Isso sendo dito em 2010, nos dá várias informações, nos dá várias perspectivas para compreendermos aí todo o contexto canabinoide e em relação à medicina, né? Toda a abordagem medicinal da planta. Uma que em 2010 já havia uns 10 países no Ocidente
que faziam o uso da cannabis de forma terapêutica, de forma médica, de forma legal, que a ONU reconhecia isso. E também no início do parágrafo, ele dá a história do avô dele, que no final do século XIX já estudava na Faculdade de Medicina com livros científicos, embora não a nossa ciência moderna, mas ciência médica de toda forma, já estudava formas de preparar a cannabis. E esse livro de 1888, como vocês vão ver, à época era o último grito em Paris em farmacologia médica, em terapêutica. E trazia a cannabis, sim, em suas preparações para tratar diversos males. E essa terapêutica era corrente no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Isso não era à toa. E esse fato é muito anterior ao proibicionismo moderno que aconteceu no século XX, partindo dos Estados Unidos e eventualmente caçando e ocultando a planta, proibindo o acesso, o estudo e a pesquisa a essa planta em todo o planeta. Pense bem você que a pesquisa científica no campo bélico das armas de destruição, armas de fogo, o uso da pólvora, desenvolvimento mecânico de precisão, de revólveres, pistolas, escopetas, isso não tem nenhuma restrição legal. No entanto, a pesquisa das propriedades terapêuticas da cannabis, essa foi absolutamente abolida, ilegal e proibida. Isso nos dá um panorama bem claro de como que é o contexto político e jurídico que decide quais são as pesquisas que são permitidas e quais são os fins que recebem os recursos públicos. Então, concluindo com essa fala do professor Carlini, nós vamos falar mais sobre ele à frente, vamos falar um pouco então sobre a epilepsia. O que é a epilepsia? A epilepsia é um distúrbio cerebral caracterizado pela ocorrência periódica e imprevisível de crises convulsivas. As crises são modificações temporárias do comportamento causadas pela descarga desordenada, sincrônica e rítmica de vários neurônios. A epilepsia ocorre no Brasil em cerca de 3 milhões de indivíduos, sendo desses indivíduos no Brasil, cerca de 700 mil são refratários, ou seja, 3 milhões, população da grande Porto Alegre. Cerca de 700 mil indivíduos são refratários aos tratamentos presentes. No mundo, os dados epidemiológicos indicam que cerca de 350 mil novos casos são diagnosticados a cada ano, sendo cerca de 76 mil deles refratários. Então, isso nos mostra que 30% de todos os casos diagnosticados de epilepsia são refratários. Refratário significa que aquela condição não responde ao tratamento farmacológico tradicional. Isso quer dizer que refratário é o paciente que já passou por todo o arsenal farmacoterapêutico, muitas vezes por cirurgias, por intervenções cirúrgicas, por intervenções dietéticas, por intervenções de treinamento físico, e ainda assim não obteve uma redução significativa, aceitável da intensidade e da frequência das convulsões. Isso é um número alarmante. E quais são as causas da epilepsia? Bem, geralmente, quando a epilepsia ocorre em adultos, inicialmente em adultos, se deve geralmente a traumatismos, a tumores ou acidentes vasculares cerebrais. Sim, eventos que alteram ali a estrutura, muitas vezes física, né, se não a estrutura neurofuncional do sistema nervoso. Por outro lado, em crianças, as causas da epilepsia estão mais associadas a infecções, que podem trazer complicações neurológicas, como meningites, complicações no parto e também condições genéticas, ou seja, o indivíduo já nasce com aquela condição que o deixa propenso a uma doença ou uma síndrome epiléptica. E dentro das condições genéticas estão as chamadas encefalopatias epilépticas e do desenvolvimento. O que isso significa? Uma encefalopatia é uma doença da cabeça, do encéfalo. Epiléptica, porque é epileptogênica, gera convulsões e
eventos epilépticos, e do desenvolvimento, porque está associada ao desenvolvimento do cérebro, ao desenvolvimento nos primeiros anos de vida. As encefalopatias epilépticas e do desenvolvimento tendem a ser precoces, ou seja, se manifestam nos primeiros anos de vida. Frequentemente são refratárias, e é importante ressaltar que qualquer tipo de epilepsia pode ser refratária, mas dentre as refratárias, as encefalopatias epilépticas tendem a ser as mais propensas à refratariedade, ou seja, irresponsividade à medicação anticonvulsiva corrente. Elas tendem a ser severas, ou seja, com crises muito frequentes e muito intensas, que cobram um custo muito grande do paciente, gerando muitas vezes atraso ou regresso ou perda de desenvolvimento. O que que isso quer dizer? Muitas vezes, né, o paciente, a criança já conquistou ali etapas do seu desenvolvimento, como a fala, a escrita, o caminhar, e muitas vezes o evento epiléptico, pelo estresse bioquímico, neurológico, químico que ocorre, tende a regredir, às vezes até perder essas marcas do desenvolvimento. E elas estão associadas a um prognóstico ruim, ou seja, uma progressiva piora da condição do paciente, né, uma deterioração progressiva. Dentre essas condições, nós podemos listar algumas que são as mais conhecidas, mais comuns, como a síndrome de Lennox-Gastaut, a síndrome de Dravet, o complexo da esclerose tuberosa, a síndrome do CDKL5, a síndrome do P15Q, entre tantas outras que não cabe, né, no interesse do tempo, abordar aqui necessariamente. E a epilepsia se manifesta de várias formas, né? Existem vários tipos de ataques epilépticos, de eventos epilépticos, que podem ser focais ou parciais, quando eles atingem apenas um lado do cérebro, uma porção do cérebro, um hemisfério. E dentre os focais, eles podem ser simples, quando não ocorre a perda de consciência, pode ser apenas uma alteração neuronal, ou por que não dizer um breve curto-circuito em algum lobo cerebral, em alguma região, onde o indivíduo pode perceber alterações no cheiro, no sabor ou no som. E até mesmo, dependendo se é um centro mais sensorial ou se é um centro mais motor, também ocorrerem movimentos involuntários em determinadas partes do corpo e também sintomas sensoriais como tontura e formigamento, também chamada de parestesia. Essas focais também podem ser complexas, onde há uma mudança, uma alteração de consciência ou uma perda de consciência, onde podem ocorrer movimentos repetitivos, como o esfregar das mãos sem parar, e o paciente pode se tornar irresponsivo ao ambiente à sua volta. Para além das focais, também existem as generalizadas, que, como o nome já diz, atingem, né, de forma generalizada todo o cérebro, abrangendo os dois hemisférios cerebrais. As generalizadas podem se manifestar de diversas formas, dependendo de qual centro cerebral está envolvido e também qual é o tipo de comprometimento neuroelétrico que está acontecendo. Ou seja, pode acontecer uma das que é as mais comuns, que é a crise de ausência, que, diferente do que muitos se pensam, né, que um ataque epiléptico ou uma convulsão necessariamente incorre do indivíduo cair ao chão e entrar em tremores convulsivos, também existe a crise de ausência, onde o indivíduo simplesmente desliga, por assim dizer, e é como se a pessoa sumisse do ambiente. Ela pode ficar olhando para o nada, aérea, e fazer até alguns movimentos sutis, como um piscar de olhos, mas geralmente atingir crianças. Esse é um caso que pode acontecer, por exemplo, na sala de aula, ou a criança está tendo um ataque epiléptico de ausência e ficar ali alguns minutos em completa irresponsividade e o professor ou o coleguinha achar que está só distraído e não está prestando atenção na aula. Mas, em verdade, está acontecendo uma tempestade neurológica dentro do cérebro daquela pessoa, daquela criança, que está fazendo com que o relacionamento dela com o mundo exterior se torne impossível. As crises também podem ser tônicas, né? O próprio nome já diz, quando segura um tônus muscular, onde ocorre a rigidez muscular e que geralmente afetam os músculos dos braços, pernas e costas, né? Ou seja, grandes grupos musculares. Nesse caso, podem acontecer sim as quedas. Existem as crises clônicas,
chamadas assim porque são clones de movimentos, né, repetitivos, que são responsáveis por movimentos rítmicos ou repetitivos. Em geral, atingem áreas como o rosto, braços e pescoço. Ou seja, as crises clônicas são mais características de grupos musculares menores. Por outro lado, também existem as crises mioclônicas, que se caracterizam por movimentos bruscos, como empurrões, repetismos ou espasmos nas pernas, envolvendo grandes grupos musculares. As crises atônicas, em contraponto às crises tônicas, onde ocorre a perda do controle muscular, a perda do tônus, também podendo levar a quedas, mas por outro motivo, mas gerando o mesmo resultado. E por fim, nas crises tônico-clônicas, e também existem outras subdefinições dessas crises, né, mas não cabe aqui abordarmos, as crises tônico-clônicas, onde há perda da consciência, rigidez e tremor pelo corpo todo, e em alguns casos, perda do controle da bexiga e da língua. É o tipo de crise mais conhecido, que é quando o paciente apresenta tremores incontroláveis. É também um dos mais frequentes, junto com a crise de ausência. A crise tônico-clônica é a manifestação popularmente conhecida, né, do ataque epiléptico. E em relação aos tratamentos para epilepsia, existem diversas abordagens dietéticas, abordagens de implemento de exercícios físicos, todas essas abordagens comprovadamente têm efeitos positivos nas condições e restrições dietéticas às vezes bem importantes, com dietas focando mais em aminoácidos, dietas cetogênicas e etc. Mas aqui nós vamos nos ater principalmente aos tratamentos medicamentosos porque representam a primeira e mais importante, mais praticada linha de terapia na epilepsia. Bom, o tratamento medicamentoso ele é composto por drogas antiepilépticas, e essas são muitas, diversas, muitas já foram abandonadas também do uso, mas aqui eu vou listar essas drogas para deixar uma mensagem de que existem muitas drogas antiepilépticas que abordam diversos mecanismos moleculares de ação no nosso corpo e que mesmo assim, apesar desse arsenal diverso de terapêutica, que é sim muito eficiente, existem pacientes que conseguem controlar às vezes apenas com monoterapia as suas crises convulsivas, mas no entanto, elas não são perfeitas. Existe a carbamazepina, o ácido valproico ou valproato, fenitoína, fenobarbital, clobazam, clonazepam, ethosuximida, gabapentina, lacosamida, oxcarbazepina, estiripentol, topiramato, lamotrigina, primidona, levetiracetam, vigabatrina e muitos outros. E, embora, como eu estava dizendo, a maioria dos pacientes obtenha assim um controle satisfatório das convulsões, mesmo em monoterapia, cerca de 30%, ou seja, um a cada três pacientes, e isso é um número enorme, 30% dos pacientes não obtêm redução alguma, mesmo quando em polifarmácia. Polifarmácia significa que esse paciente está tomando diversos remédios, às vezes um, ou dois, ou três drogas antiepilépticas, mas também utilizando antidepressivos, ansiolíticos, antiespasmódicos, outros medicamentos para moderação do humor, sedativos, narcóticos, enfim. Mesmo em polifarmácia, não se obtém um controle satisfatório das crises epilépticas. E nesses pacientes refratários que não obtêm resposta, a ausência de resposta a cada nova terapia tentada geralmente implica numa piora do prognóstico. Ou seja, quanto geralmente os médicos vão aplicando os tratamentos, vão abrindo as possibilidades e a tendência dentro de algum alvo aqui dentro dessa sopa de letrinhas, a tendência é que alguma coisa vá funcionar. Mas a cada novo medicamento aplicado, a cada novo mecanismo molecular neurológico estimulado que não gera resposta, a possibilidade da próxima droga ser funcional é reduzida. Então, as drogas epilépticas, elas têm um mecanismo de ação, né? Ou seja, a forma como que elas agem para prevenir ou evitar ou reduzir a incidência e a frequência das crises epilépticas. Elas
reduzem a estabilidade da membrana plasmática, né, especificamente no tecido neuronal, aumentam a inibição pós-sináptica, esse é um outro mecanismo de regulação dentro do sistema nervoso, ou altera a sincronização das redes neurais, que é no movimento de sincronismo ali de vários lobos e ativação rítmica e sincrônica que ocorrem, né, os disparos, os escapes neuronais que geram a convulsão. Isso tudo com o objetivo de inibir a estabilidade neuronal excessiva, que é o que leva às convulsões. E gerando esses efeitos, quais esses efeitos de redução da excitabilidade neuronal, quais são os efeitos colaterais mais comuns? Que são efeitos diretamente relacionados a isso, ao modo de ação, ao mecanismo de ação dessas drogas antiepiléticas. Como elas inibem a estabilidade neuronal, e no mundo ideal elas inibiriam a estabilidade neuronal apenas até o ponto necessário para evitar as convulsões, mas jamais interferindo com a estabilidade neuronal necessária, ou seja, a sensibilidade excitatória necessária para a ativação e inativação dos movimentos, do raciocínio, da linguagem, da memória, enfim. No mundo ideal, uma jamais interferiria na outra. A realidade é que muitas coisas acontecem na dosagem e existem muitos efeitos colaterais, sendo efeitos colaterais comuns, ou seja, que acontecem em mais de 10% dos casos, o aparecimento de lentidão motora e psicomotora, déficit de atenção e comprometimento da memória. Vocês me desculpem que eu bebo água mesmo, falo muito, tenho sede. E recomendo a todos que façam o mesmo. Aposto que tem alguém nessa sala que não está propriamente hidratado nesse dia de hoje. Buenos, vamos lá. Esses efeitos colaterais comuns que ocorrem, todo mundo sabe que eles ocorrem em resposta a essa medicação, lentidão motora e psicomotora, déficit de atenção, comprometimento da memória, consequentemente dificuldade de aprendizado, consequentemente dificuldade de inserção social. Em crianças, esses efeitos colaterais estão associados, são simultâneos com o período de desenvolvimento cognitivo e psicossocial. Ou seja, aquele período em que a criança está desenvolvendo a sua inteligência, está adquirindo repertório verbal, repertório de experiências no mundo, essa capacidade está seriamente prejudicada por causa da medicação, não necessariamente tanto às vezes por causa da epilepsia em si, mas esses medicamentos acabam tendo esses efeitos. E psicossocial, a interação com outros indivíduos, que também é um momento de aprendizado. A interação social é um enorme desafio cognitivo que envolve a percepção, a decodificação de sinais altamente complexos, que são os sinais verbais, de linguagem corporal e linguagem, né, verbal. Então, quando esses efeitos estão associados ou acontecendo concomitantemente com o período de desenvolvimento dos pacientes, isso pode levar em adultos a uma pior saúde física, a incorrerem que esses adultos tenham menos educação, que eles tenham menos matrimônios. Isso aqui não é minha opinião, tá? Isso aqui são dados estatísticos que analisam a demografia da epilepsia. Menores taxas de emprego e também empregos menos qualificados, e talvez tudo isso esteja relacionado ou seja a causa de uma maior incidência de transtornos psiquiátricos em pacientes epilépticos, mesmo quando obtém, né, o controle satisfatório das convulsões. Esses efeitos aqui são dos medicamentos e já não mais das convulsões. É maravilhoso a cessação das convulsões, isso é excelente, e esses medicamentos serem capazes de fazer isso é um milagre, e isso revolucionou o mundo. Mas talvez hoje em dia, no século XXI, já não seja mais o bastante que um indivíduo fique livre de convulsões, mas também seja privado quase que completamente da sua vivência social, né, de um desenvolvimento de uma
de uma vida, de uma história, de uma jornada pessoal. Então, esses efeitos adversos causados pelas drogas antiepiléticas, eles persistem em adultos mesmo após a interrupção das drogas, ou seja, muitas condições epilépticas, às vezes, elas tendem a ser superadas com o amadurecimento do indivíduo, do sistema nervoso, o amadurecimento sexual. Muitas epilepsias tendem a ficar na infância ou acabar na adolescência, e esses indivíduos evoluem para a vida adulta, deixando a epilepsia para trás. No entanto, e, claro, né, o que permite que eles deixem a medicação para trás também. No entanto, já foi observado que esses efeitos, sim, persistem em adultos, mesmo após a interrupção da droga antiepilética, e existe o paradoxo da incapacidade das crianças em recuperar completamente o tempo perdido. Ou seja, aqueles anos que o indivíduo passou sob o efeito daquela medicação antiepilética jamais vão ser recuperados. Aquela infância, aquele desenvolvimento, o período da escola, com a família, enfim. E também é importante ressaltar que qualquer droga antiepilética com efeitos cognitivos resulta em efeitos adversos importantes e cumulativos ao longo do tempo, porque são medicamentos que, via de regra, o paciente toma ele de forma contínua, né, permanente, muitas vezes por muitos anos. Então, isso abre uma janela de influência desse composto químico na vida do indivíduo, onde ele permanentemente vai estar experienciando a sua vida dentro de uma janela, por assim dizer, embaçada e nublada, que reduz a sua capacidade de interação cognitiva, sensorial, ah, com o seu meio ambiente. Ah, perfeito. Bom, e nós abordamos antes, brevemente, as, as drogas, né, disponíveis no mercado e utilizadas na terapêutica corrente. Aqui eu vou abordar brevemente, mas não tão brevemente assim, apenas três drogas antiepilépticas, que são aqui as mais prescritas no Brasil e no mundo, e abordar um aspecto que talvez não seja tão conversado por aí, mas que, se depender de mim, todo mundo vai primeiro ler a bula do medicamento antes de botar ele na boca, e quando lê a bula, vai parar na parte dos efeitos colaterais, vai fazer uma cópia, vai circular, vai botar num post, vai botar na geladeira de casa e vai repetir em voz alta todos os dias por 10 dias antes de tomar esse medicamento. Para daí poder dizer que está fazendo uma decisão bem informada. Os efeitos colaterais ou adversos, eles existem, eles são presentes. Muitas dessas bulas desses medicamentos não trazem todas as informações disponíveis cientificamente, mas vamos lá. O ácido valproico, medicamento mais usado, mais recomendado por pediatras, neuropediatras no mundo todo. Ele, de acordo com o fabricante, é não recomendado para menores de 10 anos. No entanto, é a droga antiepilética mais prescrita no mundo, inclusive prescrita para indivíduos com epilepsia menores de 10 anos de idade, muitas vezes menores de 5 anos de idade, às vezes menores de 2 anos de idade, e continua sendo prescrito muitas vezes mesmo em pacientes que continuam tendo convulsões, que têm várias outras drogas que são ministradas para esse paciente. Na continuidade das convulsões, o ácido valproico continua sendo prescrito. O ácido valproico, ele é altamente metabolizado no fígado e, em concomitância com o canabidiol, ele pode gerar um desequilíbrio nas enzimas hepáticas. Então, isso é muito importante dos prescritores estarem cientes. Bem, quais são os efeitos adversos considerados comuns, ou seja, que acontecem, listando aqui os que acontecem em mais de 5% dos casos das pessoas que tomam ácido valproico, né, o valproato. Começando pelo disparado, o que mais está presente, que é náusea, mais de 50% dos casos. Ou seja, a cada duas pessoas, pelo menos uma vai experienciar náusea. Aqui ao lado tem as porcentagens, eu não vou chamar todas elas, mas eu vou citar, sim, porque nós precisamos nos ater a isso. Quais são os efeitos colaterais comuns que acontecem em mais de 5%? A nossa lista só vai até o 15%, porque não cabia na tela e essa lista ela é enorme e tem dezenas de outros efeitos também. Mas vamos lá. Efeitos colaterais mais comuns relacionados à droga antiepiléptica mais prescrita no mundo. Náusea.
cefaleia, dor de cabeça, quase metade dos casos, sonolência, vômitos, astenia, que é a sensação de fraqueza, perda de força, tontura, tremor, sonolência, vômitos, astenia, tontura e tremor, e dor abdominal. Cada um desses daí, 1/3 dos casos, mais de 1/3 dos casos apresentam essas condições. Diplopia, que é visão dupla, o indivíduo não consegue enxergar direito, borra a visão. Infecções respiratórias. Essas infecções respiratórias são muito frequentes nesse tipo de condição, porque no evento da crise epiléptica pode ocorrer, sim, aspiração de saliva, de muco, e isso incorre muito na infecção respiratória. Mas também problemas imunológicos diversos. Síndrome gripal e ambliopia. Ambliopia significa um embaçamento ou desequilíbrio ali entre as retinas, onde uma visão fica embaçada e a outra ainda enxerga bem, e às vezes isso muda, ela pode ser completa ou parcial. Esses são os efeitos mais comuns do ácido valproico. O topiramato, segundo medicamento mais prescrito, traz na sua bula os efeitos colaterais considerados comuns: a sonolência, tontura, nervosismo, ataxia, que é a incapacidade de executar os movimentos de forma correta. A ataxia pode se manifestar de forma generalizada, impedindo a pessoa de manusear coisas com as mãos, de caminhar propriamente, de falar, tanto isso aparece logo na frente. Fadiga, distúrbios da fala, alterações de raciocínio, alterações da visão, né, no valproato também mostra ali diplopia, ambliopia, problemas na memória, vários efeitos colaterais da ordem neurológica, confusão mental, parestesia, que são os formigamentos, visão dupla, anorexia, perda de peso, perda de apetite, nistagmo. Nistagmo é uma palavra esquisita que significa um fenômeno ocular onde os olhos ficam pulando de um lado para o outro, às vezes pode ser para cima e para baixo, ou às vezes pode ser até girando. Isso é algo que acontece durante um evento epiléptico, pode ser característico do evento epiléptico, mas também pode acontecer em outros momentos, onde o olho fica batendo de um lado para o outro muito rápido. Imagina isso causar isso. E náusea também. E, por último, mas não menos importante, um medicamento mais antigo aí que está no mercado há mais tempo, mas também muito utilizado, a oxcarbazepina. Efeitos de acordo com o fabricante na bula do medicamento. Efeitos adversos muito comuns em mais de 10% dos pacientes. Veja você, fadiga, tontura, dor de cabeça, náusea, vômito, sonolência, visão dupla. Esses que são considerados apenas comuns, né? Menos de 10%. Astenia, que é perda de força, agitação, perda de memória, apatia, que é a perda de motivação, ataxia, déficit de atenção, confusão e depressão. Bem, compreende-se que são drogas muito pesadas e que têm o objetivo de interromper os episódios convulsivos. Mas também há de se convir que é uma carga muito grande cobrada desses pacientes com essas medicações que muitas vezes já estão no mercado há mais de 15 anos, há mais de 20 anos, há mais de 50 anos, e ainda não se tem nenhuma resposta mais moderna para esses medicamentos. Ou será que existe? Bueno, chegamos então ao cerne, ao centro, ao eixo pivotante e circunflexo da nossa aula de hoje, que é a relação entre a cannabis e a epilepsia. Não só a cannabis é uma das ervas mais antigas em termos de relação com o humano, como a epilepsia também é a condição neurológica mais antiga em termos de estudo e pesquisa. Com certeza é uma condição neurológica dramática de, de sintomatologia visual, né? Então a epilepsia já foi percebida desde os primórdios, do início, dos primeiros registros de estudos médicos, a epilepsia já é estudada. Da mesma forma que a cannabis também já está presente na farmacopeia humana há alguns bons milhares de anos.
E esses bons milhares de anos transcendem os cerca de 100 anos menos de 100 anos do proibicionismo, os 50, 60 anos da guerra às drogas, os 500 anos da descoberta ou da invasão do Brasil, os 2024 anos da vida de Jesus Cristo. Enfim, nós vamos observar como essa história ela é antiga e agora está sendo recuperada. Bom, primeiro relato aceito pela medicina moderna, obviamente tinha que ser um relato europeu. É um relato que foi feito em 1839, proveniente da Índia, mas feita pelo Dr. William Brooke O'Shaughnessy, que era um médico britânico, irlandês, na verdade, que foi para a Índia e passou lá alguns anos servindo o exército britânico. E lá ele rapidamente se viu depletado, né, completamente sem os medicamentos que ele trouxe da Europa e foi obrigado a comungar com os já curandeiros, como eles chamavam, né, do lugar, que seguiam a Ayurveda e diversos outros conhecimentos, que se valia principalmente do uso de extrações botânicas. E dentre eles, as extrações feitas da cannabis, né, o chamado em indiano de ganja, e ele escreve um artigo explicando e descrevendo o uso da cannabis, a preparação da ganja, né, do hemp, do cânhamo indiano e a aplicação em diversas condições e publica esse artigo onde ele descreve o tratamento de um caso em específico, né, mas de alguns casos epilépticos com sucesso utilizando extrato alcoólico de cannabis, demonstrando uma potência inegável em já sem nenhuma sofisticação farmacotécnica, né, ou sem muito conhecimento do mecanismo de ação, mas um efeito inegável da interrupção das convulsões na paciente. Posteriormente, ainda no mesmo século, Reynolds, em 1861, e Gowers, em 1881, também publicam, agora já são pesquisadores britânicos na Inglaterra, publicam artigos científicos reconhecidos internacionalmente, demonstrando o uso da cannabis, né, de forma médica para controle de epilepsias. Agora, um pouco anterior a isso, ou bem anterior a isso, né, um dado ancestral, esse é o primeiro registro escrito de uso de cannabis para medicina. E ele data de 2737 antes de Cristo. Eu vou repetir isso para não parecer que eu estou mentindo. 2737 antes de Cristo. Ou seja, isso é mais para antes de Cristo do que nós estamos para depois de Cristo. Pense bem você. Na China, o imperador Shen Nung, tá, que significa o fazendeiro divino, o agricultor celestial, compila o que hoje é considerado a base da medicina tradicional chinesa, né, o Pensao, que à época era tradição oral e posteriormente foi escrito. E esse tratado ele versa sobre a medicina tradicional chinesa, também sobre a fitoterapia e a agricultura, todos os aspectos que estão intercorrelacionados, porque para ter acesso à planta, ao vegetal que produz um fitofármaco de interesse, é necessário saber obtê-lo, saber cultivá-lo, saber extraí-lo. Então, a agricultura, a fitoterapia e a medicina tradicional chinesa são praticamente indissociáveis. Nesse tratado, dentre outras indicações, as convulsões também são tratadas e tem as descrições de como preparar a planta, em qual fase de maturação e qual é a planta a ser utilizada e como fazer esse preparado e como aplicá-lo para conter convulsões. A gente está falando de 2737 a.C. na China. Agora, um pouco mais recente, na Grécia, já 70 anos depois de Cristo, o médico Pedânio Dioscórides, considerado o pai da farmacologia, publica um livro de matéria médica, onde ele indica a cannabis para dores articulares, inflamações e diversas outras indicações. Aqui uma pintura vitoriana retratando Dioscórides, que era empregado, ele era médico do exército, uma história muito similar ao Dr. William O'Shaughnessy, que era médico irlandês trabalhando a serviço do exército inglês na Índia. O Dioscórides viajava com o exército e o exército grego que marchou por toda a Europa, todo o sul da Europa e também o leste europeu, o Oriente Médio,
ele viajava com o exército, ia coletando informações, plantas e métodos de como utilizar. E em suas incursões para a Ásia, ou até para o leste europeu e para a África, ele conheceu a cannabis, se maravilhou com ela e escreveu longamente sobre o uso da cannabis em diversas condições, na questão analgésica, na questão anti-inflamatória e também na questão anticonvulsivante. Agora, um voo para o futuro. Nós estamos em 1981 e esse senhor aqui que segura esse quadro é o professor Elisaldo Carlini, médico brasileiro da Universidade Federal do Estado de São Paulo. Publica um estudo com desenho experimental exemplar, onde, apesar de lidar com recursos limitados, que é o caso do Brasil, um número amostral pequeno, ele foi capaz de constatar o efeito benéfico do canabidiol para controle de crises convulsivas em humanos portadores de epilepsia. Muito mais recente, essa é uma história que se tornou notória, né? Em 2012, a Charlotte Fide, então ela tinha 5 anos de idade, portadora da síndrome de Dravet, que é uma epilepsia refratária, teve a sua história de sucesso no controle de crises convulsivas, utilizando um óleo rico com canabidiol, amplamente divulgado pela imprensa americana. Eu cito isso porque o episódio da Charlotte no Brasil e também da Anne Fisher, perdão, da Charlotte nos Estados Unidos e posteriormente da Anne Fisher no Brasil, foram divulgações midiáticas de histórias de superação, onde pacientes portadores de condições médicas muito sérias e refratárias, onde seus pais já haviam esgotado diversas vezes todas as opções, encontraram, através da desobediência civil, de uma certa rebeldia, por que não dizer assim, de uma ousadia, encontrar na cannabis a resposta para conseguir, né, dar uma vida melhor para seus filhos. No caso da Anne Fisher, foi até feito um documentário aqui lançado pela Super Interessante. Eu recomendo que todos assistam esse documentário. Ele é muito tocante, muito informativo e mostra a força que as pessoas têm quando elas se dedicam de coração mesmo em ir atrás de uma causa. A vida da Anne Fisher abriu portas, abriu mar para que hoje milhares de brasileiros tenham acesso a esse medicamento de uma forma muito mais versátil, mais prática, mais barata e com mais qualidade. Então, a Anne, em 2014, então com 5 anos de idade, portadora da síndrome CDKL5, que é uma epilepsia refratária, tem a sua história de sucesso no controle de crises convulsivas, também com o uso de um óleo rico em CBD, apresentado no programa Fantástico. A Anne foi então a primeira paciente a conseguir na justiça no Brasil o direito à importação do óleo. Lá a autorização excepcional para ela consta como um fato histórico. E a partir dela, que né, já não está mais entre nós, a, a vida de milhares de pessoas no Brasil foi transformada, também dando, né, aí a abertura, a permissão para acontecerem as associações, a legalização, os habeas corpus de cultivo, as RDCs da Anvisa, entre diversos outros aspectos. Mas então, quem é essa milagrosa, maravilhosa, fantástica, sensacional, que é apenas uma plantinha tão combatida e que a própria vem vencendo a guerra às drogas há mais de 60 anos, sem jamais ter dado um disparo, sem nem ser venenosa? Quem é a planta cannabis sativa? Bem, a cannabis sativa, para quem não conhece, é essa plantinha singela aqui, que de singela não tem nada, né? Porque quanto mais humilde, mais sofisticado, perdão. Ela é uma planta que sabe-se que é capaz de sintetizar fitoquímicos terapêuticos, sendo mais de 100 canabinoides, dependendo da literatura, esse número pode ser muito maior, mais de 100 canabinoides e mais de 300 não canabinoides. E esses canabinoides ficam alojados nos tricomas, que são pequenas células glandulares secretoras que não estão aqui nessa planta jovem. Porque a planta ela muda com o amadurecimento e ela vai gerando florações, ou inflorações, ou infrutescências, ou enfim. A terminologia pode ser muito controversa, mas o fato é que a planta fêmea, no momento da floração, é capaz de produzir
essas pequenas estruturas que dão um aspecto de pequenos pelinhos ou pequenos cabelinhos bem brilhosos aqui nas folhas, né, e nos pistilos, que são chamados de tricomas. Tricos, porque é o prefixo grego para cabelo, para pelo, né? Então esses pequenos corpos com aspecto de cabelinhos, os tricomas. E, uma visão mais ampliada, esses tricomas têm esse aspecto aqui. Eles são glândulas secretoras e também armazenadoras que produzem esses fitocannabinoides terapêuticos que são oleosos. Mas quem os são? Os fitocannabinoides esses que estão revolucionando a medicina, revolucionando a vida de tantas pessoas que sofrem com epilepsia, tantas comunidades, tantas famílias, tantos pacientes. Bueno, na epilepsia, geralmente os canabinoides são consumidos aí através da forma de óleo e em uso contínuo 2 a 3 vezes por dia. E esses fitocannabinoides são principalmente o canabidiol. No quesito, né, existem dois grandes canabinoides, né, os principais e mais estudados, mas no quesito epilepsia, o canabidiol é o carro-chefe. Ele é o composto que tem essa fórmula química descrita por Rafael Mechoulam em 1963, que nos demonstra uma estrutura carbônica, orgânica, simples, e ele é um canabinoide muito importante, que não tem potencial psicoativo, portanto, ele não mexe com o sistema de recompensa, ele não tem potencial viciante, e ele não desenvolve, ele não, né? O corpo não desenvolve tolerância ou resistência aos seus efeitos medicamentosos. O canabidiol apresenta diversos efeitos biológicos, muitos deles terapêuticos e alguns em especial no contexto da epilepsia. E são eles: efeito ansiolítico, porque o canabidiol ali ele altera o metabolismo, modula o metabolismo neurológico da serotonina, da dopamina, diversos outros neurotransmissores, aumentando muitas vezes a disponibilidade desses neurotransmissores na fenda sináptica. Ele também, através de uma ação de estabilização da rede neuronal, ele é antipsicótico e anticonvulsivante, também é antiespasmódico, principalmente aqui ele é anti-inflamatório, pois ele atua também nas células imunes, reduzindo a expressão de citocinas pró-inflamatórias, né? E dessa forma, tendo esse efeito anti-inflamatório geral, sistêmico, mas também precisamente atuando nas células da microglia, que são células imunes locadas no sistema nervoso central, ele profere um efeito neuroprotetor muito grande. E compartilhando diversos efeitos terapêuticos, mas também tendo alguns efeitos principais mais atribuídos a ele, o delta 9-THC, portador dessa estrutura química aqui, ele traz esses efeitos também em outras magnitudes, pois eles compartilham muitos locais de ação, muitos locais de mecanismo de ação, mas também tem alguns que são exclusivos. O THC é um poderoso relaxante muscular e um excelente sedativo. O THC, no entanto, ele apresenta psicoatividade, ele interfere no sistema de recompensa, ele não é indicado, preferencialmente, se for possível evitar, nos momentos de desenvolvimento, né, nos primeiros anos de vida. Mas, agora, levando em conta tudo que nós observamos antes sobre os efeitos colaterais e o impacto que esses medicamentos trazem no desenvolvimento cognitivo, neurológico, psicossocial desses pacientes, desde a mais tenra idade, já sendo medicados com esses medicamentos, podemos observar que, às vezes, os efeitos colaterais atribuídos aos canabinoides, tanto o canabidiol quanto o delta-9-THC, delta-9-tetraidrocannabinol, sim, eles existem, sim, eles são dignos de nota e devem ser monitorados, mas talvez numa análise comparativa fria, eles não sejam tão sérios e tão comprometedores da vida e do desenvolvimento cognitivo psicossocial desses pacientes. E, obviamente, isso sempre cabe ao corpo médico, né, que decide toda a terapia, e também aos familiares decidirem o que mais se adequa com o seu plano de abordagem, mas essas alternativas estão aí, essas ferramentas estão aí, ainda, devido ao proibicionismo, as evidências científicas não são abundantes e irrefutáveis, mas as informações que existem até agora, tanto anedotais, ou seja, relatos de casos, quanto de estudos clínicos, indicam que na epilepsia os canabinoides apresentam sim um importante papel na, no auxílio da redução das crises epilépticas e melhora da qualidade de vida de uma forma geral.
E por que que isso acontece? Vou falar aqui brevemente do sistema endocannabinoide, chamado assim porque foi através dos estudos empreendidos para entender como que os canabinoides, como que a cannabis afeta o corpo humano, que se chegou lá, utilizando, por assim dizer, numa licença poética, a cannabis como uma tocha, e os efeitos biológicos, principalmente do THC, né, principalmente os efeitos euforizantes. Eu detesto a palavra entorpecente, mas a legislação insiste em chamar assim. Os efeitos euforizantes e também sedativos, né, e psicoativos do THC levaram ao descobrimento do canabidiol e, como uma tocha, essas duas moléculas levaram os cientistas até o fundo de uma grande caverna e lá encontraram o sistema endocannabinoide, que na verdade se encontra dentro do nosso organismo. E é ele quem é a estrela do show, não é a cannabis em si. A cannabis é uma ferramenta, é um ser, né, uma planta, é um ser, mas nesse caso ela é uma ferramenta que provê fitoquímicos que nos permitem nos estudar. Da mesma forma que os opioides, que vêm da papoula, né, que vêm do ópio, nos permitiram descobrir os receptores opioides, o sistema opioide. O sistema endocannabinoide, então, que está contido dentro do nosso corpo, está contido dentro do corpo de todos os mamíferos, quiçá está contido dentro do corpo de todos os seres vivos na Terra. Ele é composto de três estruturas principais, que são os receptores, que são as fechaduras, os neurotransmissores, né, os endocannabinoides, que são as chaves, e as enzimas de síntese e degradação, que são os chaveiros que criam essas chaves e as destroem para encerramento do uso. Eles estão distribuídos virtualmente em todos os tecidos do corpo, com uma expressão mais concentrada de receptores em algumas estruturas, né? Receptor CB1 está expresso mais no sistema nervoso central e os receptores CB2 mais em tecidos periféricos e tecidos imunes, né? Células imunes, tanto circulantes quanto residentes, principalmente no sistema nervoso central, mas não apenas. E essas estruturas têm como função a manutenção da homeostase. Se tem percebido que o sistema endocannabinoide está envolvido na regulação, na modulação de praticamente todos os sistemas do corpo. O sistema neurológico, neuroendócrino, cardiovascular, renal, o sistema nociceptivo, ou seja, relativo à percepção da dor, sistema inflamatório, sistema imune, enfim. A lista ela é grande e complexa. Mas o fato é que o sistema endocannabinoide é composto por essas três estruturas que eu falei. Os receptores canabinoides, que são as chaves que são ativadas e geram os efeitos biológicos, né? São diversos, já descritos, mas os principais e mais estudados são os chamados receptor canabinoide do tipo 1 e do tipo 2, CB1 e CB2. E esses receptores são ativados por endocannabinoides. Endo significa interno, em grego. Então, endocannabinoides são as maconhinhas que nosso próprio cérebro produz para conversar com ele mesmo, em mecanismos de sinalização intercelular, ou seja, entre as células, que acontecem de forma química. Pasme você. A eletricidade leva a mensagem da ponta do neurônio até a outra ponta do neurônio. No entanto, os neurônios, embora aos bilhões dentro do cérebro, eles jamais se encostam. Eles têm uma breve brecha entre eles, chamada de fenda, né? Existe uma fenda sináptica, que é o momento onde dois neurônios se encontram, eles jamais se encostam. E a comunicação neurônio a neurônio, ela é neuroquímica. Acontece a liberação de químicos ali, né? Os neurotransmissores, que ativam, que passam aquele sinal elétrico de um neurônio ao outro, mas com um processamento neuroquímico no meio. E dentro dessa sopa de neuroquímicos se encontram os endocannabinoides, justamente atuando ali de uma forma modular praticamente todas as trocas nervosas dentro do corpo. E respondem pela anandamida, né, AEA de araquidonoil etanolamida, ou 2-AG de 2-arachnoil etanolamida. Ah, esqueci isso aqui. Até voltou aqui. E também as enzimas responsáveis pela síntese e degradação desses canabinoides. Não tem por que citar essa sopa de letrinhas, mas a interferência com qualquer um desses elementos estruturais, tanto a interação direta com os receptores canabinoides, quanto a interação com o funcionamento dessas enzimas, estimulando a síntese ou inibindo a degradação,
mexe com os níveis internos desses endocannabinoides e é aí que está a chave do funcionamento da cannabis. É aí que a cannabis deixa chapado, é aí que a cannabis tira a dor, é aí que a cannabis reduz a inflamação, é aí que se encontra a chave molecular, o mecanismo de ação que a ciência esteve atrás desse tempo todo. E para você ter uma ideia, o sistema cardiovascular foi inicialmente descrito no século de 1500, no século XV, século XVI, perdão. E desde lá, muitos têm pesquisado e poucas restrições foram feitas à pesquisa no sistema cardiovascular, anatomia, dissecção. O sistema endocannabinoide foi descrito no início da década de 90. Então, esse conhecimento é muito recente e muitos de nós, profissionais da saúde, nos formamos e muitos ainda vão se formar sem jamais ter ouvido falar disso numa aula de neurologia, numa aula de neurofisiologia, num curso de fisiologia, num curso de bioquímica. Mas isso existe, isso está aqui. E essas informações independem da opinião ou da posição política, religiosa, filosófica de qualquer indivíduo. Isso é ciência descrita molecular. Está aqui a fórmula do canabidiol, estão aqui descritos as estruturas básicas que compõem o sistema endocannabinoide. Claro, existem outros receptores, existem outros endocannabinoides e existem outras enzimas, mas o que é o sistema mais consolidado é esse aqui mesmo. E como que o sistema endocannabinoide, né, a interferência dos fitocannabinoides com o sistema endocannabinoide vai alterar alguma coisa na epilepsia. Bueno, aqui observamos um cérebro esquemático, por favor, né, cooperem comigo. Isso aqui é um cérebro seccionado no meio e num ponto focal ocorre um início de um distúrbio, né? Começa a acontecer um desequilíbrio neuronal. Esse desequilíbrio acontece tanto na rede neural, ou seja, interfere nos neurônios em si, que são as células comunicadoras, como também na rede da microglia. As células da microglia são células imunes residentes dentro do sistema nervoso e que elas permeiam ali, ficam dentro daquela trama de milhões e milhões de células dentro do tecido nervoso, elas se posicionam entre os neurônios e fazem um trabalho de limpeza, um trabalho imune de resposta à infecção, de degradação de células que entraram em apoptose e limpeza desse ambiente. No entanto, na epilepsia, perdão, aqui está incorreto, mas não totalmente, porque o TEA, né, ele também tem muitos mecanismos neuronais relativos. A etiologia do TEA tem muitas similaridades com a epilepsia. Como eu estava dizendo aqui, tanto a rede neuronal pode sofrer um excesso de descargas, o que pode levar à ocorrência da convulsão em si, né? Isso aqui é uma eletromiografia mostrando o disparo do músculo, como a microglia pode entrar em inflamação, que é o que acontece quando ocorre uma atividade imunológica pró-inflamatória exacerbada. E a inflamação traz 4 pilares, né, de efeitos biológicos, que é a dor, o calor, o rubor e o tumor. Ou seja, esse tecido ele vai doer, ele vai inchar, ele vai avermelhar, ele vai esquentar. Todos esses eventos contribuem para o dano neuronal que é típico dessas condições e que leva ao aparecimento de diversas comorbidades, que podem ser tanto físicas, né, afecções médicas, quanto psíquicas e sociais. Mas aí que entra a cannabis no papel do canabidiol ou também de outros compostos canabinoides, como o THC, que apesar de alguns estudos indicarem que ele pode ter potencial epileptogênico, ele também, aí no jogo, na alquimia das concentrações, das porções, das sensibilidades e da individualização do tratamento, levando em conta a particularidade de cada sistema endocannabinoide, o THC também pode ser utilizado de forma sábia e assertiva, com muito sucesso, no controle das crises epilépticas, dos tremores, do tônus muscular exacerbado, e também como um adjuvante para moderar o sono, para reduzir dor neuropática, enfim. Existem muitas indicações possíveis. A atuação desses canabinoides é capaz de, através da interação com o sistema endocannabinoide, reduzir
essa hiperexcitação neurológica, também os efeitos anti-inflamatórios que acontecem na microglia reduzem a inflamação, permitindo que o cérebro mais saudável tenha uma atenuação, muitas vezes, das convulsões e também das comorbidades, quando não ocorre a remissão completa desses eventos. Bem, agora nós temos aqui esse esquema. Tenham paciência comigo, eu sei que ele é bem rico e bem confuso, mas esse esquema nos traz algumas informações muito interessantes. Aqui ele retrata a fenda sináptica, que é o espaço onde os dois neurônios se comunicam. Obviamente, isso aqui está bem esquematizado, e nós podemos observar acima está o terminal pré-sináptico, ou seja, a porção do neurônio que está trazendo a informação. Abaixo está o terminal pós-sináptico, ou seja, a porção do neurônio seguinte que vai receber a informação. Aqui ao lado esquerdo nós temos uma inervação neuronal colateral, né, no papel de um terminal pré-sináptico inibitório, ou seja, ele vai atuar modulando a sensibilidade e a excitabilidade ao impulso elétrico desses dois neurônios que estão ali na fenda sináptica. E aqui na direita em cima, uma célula da microglia, né, aquela célula imune que eu falei, e o astrócito também, que são células estruturais que mantêm aí a estrutura da rede neural. Aqui nessa sopa de letrinhas, nós temos representados os receptores GPR55, o receptor canabinoide tipo 1 e tipo 2, o receptor do GABA, do ácido gama-aminobutírico, o receptor do glutamato, o receptor TRPV, bomba de adenosina, e aqui os neurotransmissores, né, anandamida, 2-AG, GABA, glutamato e adenosina. Enfim, isso aqui está representando de uma forma bem completa o que acontece aí na interação, o que pode acontecer, né, uma fração dos eventos que acontecem na interação neurônio a neurônio. E o que eu quero chamar a atenção aqui é todos os pontos onde o canabidiol pode atuar, ou seja, são estruturas moleculares responsivas de receptores que se ligam ao canabidiol ou que têm a sua função alterada, né, a sua responsabilidade alterada de alguma forma importante, a ponto de ser reconhecido um efeito biológico pelo canabidiol. Sendo assim, o canabidiol atua tanto no terminal pré-sináptico, quanto atua no terminal pós-sináptico, atua no terminal inibitório, também atua na microglia e também, né, aqui não está circulado, mas esse aqui é um receptor tipo 1, no astrócito, atua no astrócito. Em diversos sítios de ação, o canabidiol é capaz de atuar, ou seja, ele tem uma atuação multimodal, regulando a passagem de informação, regulando a excitabilidade de um neurônio para o outro, ali reduzindo hiperpolarizando a membrana plasmática, reduzindo o influxo de cálcio, reduzindo a liberação de neurotransmissores, enfim. Ele também atua nas enzimas que sintetizam tanto os neurotransmissores quanto os próprios canabinoides, né, são alterados pelos fitocannabinoides, e a modulação da atividade imune das células da microglia, também reduzindo a inflamação e permitindo um funcionamento mais saudável desse tecido. Mas, para além disso, quais são os estudos e as evidências científicas? Bem, a epilepsia tem sido muito estudada aí nesses últimos 10 anos, e eu vou trazer alguns estudos. Eu esqueci de particionar esse slide, né, mas com paciência a gente consegue. Existem vários estudos, e eu trago aqui alguns estudos de padrão ouro, né? São ensaios clínicos randomizados, com controle placebo, duplo cego. O que isso tudo significa? Significa que esses estudos foram desenhados e aplicados levando em conta diversos vieses que podem prejudicar a percepção do real efeito do medicamento. Ou seja, eles têm um controle placebo, então todo mundo envolvido no estudo recebe o medicamento. Ninguém sabe o que cada um está recebendo, e uma parcela está recebendo um medicamento contendo o princípio ativo a ser investigado, e a outra parcela está recebendo medicamento nenhum. E também existem os estudos que trazem a parcela dos pacientes que já estão utilizando o medicamento de referência, e isso se torna, né, um controle positivo, pois é acima disso que o teste se faz. E esses estudos, eles estão
focados principalmente nas epilepsias refratárias, porque veja você, o contexto é que devido ao proibicionismo, sabendo-se do potencial terapêutico do canabidiol, se conseguiu apenas justificar o uso de uma droga de classe 1, considerada tão perigosa quanto uma arma de fogo, só conseguiu-se justificar a realização desses estudos em grande escala, em grandes centros, em pacientes que necessitam de uso compassivo, ou seja, pacientes que já esgotaram as opções, refratários, que já utilizaram todos os medicamentos e ainda assim não têm resposta, apenas nesses. É importante ter isso em mente, porque eu vou apresentar aqui 3 classes de estudos que analisam 3 condições diferentes, que são as 3 epilepsias para as quais o canabidiol foi inicialmente liberado, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, que é a síndrome de Dravet, a síndrome de Lennox-Gastaut e o complexo da esclerose tuberosa, que são 3 condições refratárias, frequentemente refratárias, muito graves, não respondem à medicação. E esse é o contexto. Nós estamos analisando os efeitos do canabidiol contra os pesos pesados, contra os mais difíceis dos mais difíceis. Nós não estamos analisando o uso do canabidiol nas epilepsias de mais fácil controle, que muitas vezes respondem à monoterapia do valproato. Então, isso é muito importante, porque às vezes podemos olhar para um resultado e observar que houve 40% dos pacientes obtiveram uma melhora excelente e achar que isso é pouco, que é menos da metade. Mas nós estamos, na verdade, olhando para 40% dos pacientes de uma população portadora de uma síndrome encefalopática epiléptica. Ou seja, são pacientes que já tentaram todos os outros medicamentos e não conseguiram melhora. Aí eles são incluídos no estudo para testar o canabidiol. Se é assim, e agora eu estou especulando, se é assim em relação aos pesos pesados, imagine você como que não é em relação a todas as outras centenas de tipos de epilepsias e também doenças, né, do desequilíbrio neurológico que podem ser, porventura, abordados, né, tratados com o canabidiol e com os canabinoides. Então, eu peço desculpas porque esse slide ficou um pouco poluído, né? Eu esqueci de fracionar ele, mas primeiro vamos prestar atenção aqui à esquerda, na coluna da esquerda, onde nós compilamos 2 estudos que abordam a síndrome de Dravet. A síndrome de Dravet, ela é uma encefalopatia epiléptica muito grave, que compromete muito os pacientes, né, e também seus familiares. Ela é caracterizada por prolongadas convulsões, e elas podem ser tanto focais quanto generalizadas, e essas convulsões, inevitavelmente, incorrem em um atraso do desenvolvimento, no neurodesenvolvimento, e também um importante retardo psicomotor nesses pacientes. Então, em relação à síndrome de Dravet, já ocorreram 2 estudos, chamados dessa forma, né, publicados em 2017 e 2020, que existem vários outros estudos também muito contundentes. Eu trouxe aqui apenas alguns que ilustram muito bem isso e foram feitos em centros de referência e tem a literatura e toda a metodologia deles extensivamente abordada, se vocês forem buscar esses estudos aqui e os estudos subsequentes, né, porque dá para ver que eles são em sequência, GWQR 1, 2, 3, 4, nananana. Esses pacientes que entraram no estudo, eles foram subsequentemente sendo incluídos em outros estudos, com outras observações, com outras análises, observando a evolução desses pacientes no longo prazo, o aparecimento de efeitos colaterais, né, para avaliar efetivamente a eficácia e a segurança. Então eu trago eles porque eles são estudos do ponto de vista científico, médico, contundentes. São ensaios clínicos controlados, com controle placebo. Então, aqui para a síndrome de Dravet, mais de 300 pacientes foram arrolados nesse estudo e foi observado nos pacientes tratados que cerca de 40% deles apresentaram redução das convulsões, considerado satisfatório ou muito importante. E os efeitos adversos mais comuns observados foram tontura, diarreia, hiporexia. A hiporexia seria a anorexia mais branda. Seria o estágio entre o estado de saúde, né, o estado intermediário entre o estado de saúde e a anorexia, o que nós podemos chamar de perda de apetite. Fadiga e elevação aqui das transaminases hepáticas, que são as enzimas de degradação
dos canabinoides e vários outros medicamentos, né? Aqui estão marcadas as transaminases hepáticas porque esse é um efeito colateral comum do uso crônico dos canabinoides em altas doses, né? Como eles são metabolizados pelo fígado, eles cobram um preço, né? Eles impõem uma carga de metabolização hepática, e quando essa carga de metabolização hepática é suplantada, muitas vezes não apenas pelos canabinoides, mas também pelos outros medicamentos que esses indivíduos já utilizam, pode acontecer dano no tecido hepático, e através desse dano, as enzimas hepáticas elas extravasam para o tecido circular, tecido circulante, que é o sangue, né, e podem ser dosadas. É isso que significa essas ALT e AST aqui, a alanina aminotransferase e a alanina aspartato transferase são essas enzimas marcadoras de dano hepático. No entanto, é importante ressaltar que uma grande porcentagem desses pacientes que tinham alteração nas transaminases hepáticas, e essa alteração está, sim, associada com o uso do valproato. Quase sempre, a associação de canabidiol com valproato pode inferir numa alteração de transaminase hepática. Seguindo, em relação à síndrome de Lennox-Gastaut, também é uma encefalopatia epiléptica que é caracterizada por múltiplos tipos de convulsões e que incorrem, sim, num profundo retardo mental. Esses dois estudos, né, publicados em 2018, arrolaram mais de 400 pacientes, que veja só como é similar esse efeito. Cerca de 40% dos pacientes reportaram redução importante e satisfatória das convulsões. Aqui estamos, né, arrolando, juntando de forma geral os pacientes que tiveram reduções moderadas, alguns tiveram a remissão completa, mas de forma geral são esses os dados. E os efeitos adversos observados, veja você, eu não copiei e colei aqui, mas é o que está nos estudos. Os efeitos adversos observados são geralmente os mesmos: tontura, diarreia. A diarreia, ela é muito comum, muitas vezes ela está mais relacionada ao veículo desse medicamento, porque os medicamentos vêm diluídos em óleo, né, que é uma necessidade dada a razão altamente lipofílica ou da alta solubilidade em gordura que essas moléculas têm, então eles precisam vir e miscuídos em um óleo para aumentar a absorção. Só que o volume desse óleo acaba eventualmente, às vezes, lubrificando o trato gastrointestinal e causando diarreia, que pode sim ser um incômodo e ser importante. Isso é observado muitas vezes. A hiporexia, a perda de apetite, fadiga e elevação das transaminases hepáticas também. E por último, o complexo da esclerose tuberosa, que é uma doença autossômica dominante que incorre na manifestação de diversos tumores benignos. Ou seja, o paciente pode apresentar tumores benignos no pulmão, no cérebro, em músculos, e o aparecimento desses tumores no tecido neurológico pode predispor também para a condição epiléptica, caracterizando uma síndrome encefalopática epiléptica. Esse estudo, que esqueci de botar o ano de publicação dele, mas eu acho que é 2020 ou 2022, ele arrolou 224 pacientes e também foi observado cerca de 50% dos pacientes obtendo redução importante das convulsões. Os efeitos adversos, virtualmente os mesmos: tontura, diarreia e hiporexia, né, perda de apetite. Nós podemos observar aqui, horizontalmente, fazendo uma análise transversa, que o canabidiol é capaz de reduzir virtualmente em 50%, um a cada dois pacientes com alguma síndrome epiléptica refratária, que nenhum outro medicamento daquela lista imensa e que é ainda maior, que traz diversos efeitos colaterais importantes. Nesses pacientes, o canabidiol consegue reduzir em quase 50% da população. Olha a importância disso, a contundência científica dessas informações. E claro, existem efeitos adversos, eles são às vezes até frequentes, sim, mas quando nós comparamos esse quadro com aquele quadro, não precisa ser ganhador do Prêmio Nobel de Medicina para entender que muitas vezes o preço que essa medicação aqui vai cobrar é muito mais leve do que o preço que diversos outros medicamentos que já têm mais de 40 anos, né, aí no mercado, fazem até hoje e muitas vezes são utilizados nos pacientes, mesmo com a continuidade das convulsões. Beno, então o que que nós concluímos, né, com todas essas informações que foram abordadas hoje, em relação à epilepsia e à cannabis?
Em suma, nós podemos observar que os canabinoides são seguros e efetivos através de diversos estudos investigando a eficácia e a segurança desses canabinoides, apresentando os canabinoides eles não são perfeitos e não funcionam da mesma forma para todas as pessoas, nem funcionam para todas as pessoas. Mas existem sim muitos pacientes que se beneficiam mesmo dos canabinoides no contexto da epilepsia e os efeitos colaterais trazidos pelos canabinoides, que eles existem, precisam ser monitorados, existem interações farmacológicas com outros medicamentos. Esses efeitos, eles geralmente são leves e moderados e de fácil manejo, quando comparado muitas vezes com retardo mental, com deficiência psicomotora, com perda de memória, perda de atenção, que outros medicamentos alopáticos ou medicamentos da farmácia podem trazer. E é muito importante quem tem uma pessoa com epilepsia na família, quem é portador de epilepsia, ter noção que essas informações existem. Essa prática médica existe, está aí, e hoje em dia quem está ligado no futuro, nas novidades, quem se importa com seus pacientes, está prestando atenção nisso, está indo atrás de informação, está se atualizando, está passando por cima de muita desinformação para chegar na última tecnologia em tratamento da epilepsia. Então, pode-se dizer que o uso ele é ótimo para o Estado, que gasta dezenas de milhões de reais a menos com internações compulsivas, com urgência e emergência, é ótimo para os planos de saúde, que tem que também gastar muito menos dinheiro com seus pacientes, e pacientes epilépticos, especialmente os refratários, eles impõem um enorme fardo econômico, né, no sistema médico. E, principalmente, ele é ótimo para as famílias e para os pacientes que têm a oportunidade de gozar, muitas vezes, de vidas muito mais leves, muito mais proveitosas e muito mais cheias de vida do que, às vezes, quando o paciente está completamente livre, né, de convulsões devido à medicação, mas o paciente não pode mais ser ele mesmo. Assim. A individualidade de cada um é subtraída pela sopa química que muitas vezes oblitera a expressão plena da consciência desses pacientes. Então, é muito importante, né, termos essa mensagem de que é um dever ético de todo profissional da saúde sempre buscar o melhor para os seus pacientes, para a comunidade e para si como profissional e como pessoa. E que a mensagem da cannabis na epilepsia é uma bandeira que deve ser levantada e levada a todos os quadrantes desse país e do mundo, porque hoje se está fazendo o que talvez há 2.700 anos antes de Cristo já se sabia que era possível, que é o uso dessa planta de forma assertiva, utilizando todo o aporte farmacotécnico, né, toda a tecnologia que existe para extrair, concentrar, melhorar, otimizar a absorção desses medicamentos, para que nós possamos tratar aí a nossa população e nós mesmos com uma vida melhor. Então, isso nos leva aqui à conclusão da nossa conversa de hoje. Agora, nesse momento, eu abro para dúvidas, comentários, se alguém quiser fazer alguma partilha. Nós somos 12 pessoas, né? Não somos tantos. Então, se alguém quiser abrir o microfone e fazer alguma pergunta, fazer alguma partilha, eu já falei o que eu tinha que falar por hoje e agradeço imensamente a todos que estão aqui até agora, quase 9 horas da noite da quinta-feira, né, me ouvindo, aí aprendendo sobre coisas novas, revendo coisas antigas, mudando pensamentos, mudando paradigmas, se informando e também me dando atenção. Agradeço demais a todos e fico aí à disposição para que a gente possa conversar, que entrem em contato com a Nanolab, que busquem esse tratamento, se não apenas através da Nanolab, mas por outras formas, porque isso está aí. Ô, Dan, é uma pergunta, assim, provavelmente esses mesmos resultados, não esses mesmos, mas resultados bem próximos, podem ser aplicados a, pelo menos aos mamíferos que a gente cuida como pet, né? Com certeza, com certeza. O sistema endocannabinoide nos mamíferos, ele é muito similar ao sistema dos humanos, e cachorro, gato, porco, cavalo, rato, macaco respondem muitas vezes de formas diversas, com sensibilidades variadas a outros canabinoides, mas com certeza, o canabidiol contra a epilepsia em pets é o último grito em Paris.
Embora no Brasil os veterinários ainda não possam prescrever os importados, né? Pelo menos nas associações eles já conseguem prescrever para que pessoas de forma legal tratem os seus pets com medicamento de qualidade. Sim, com certeza. Valeu, Dan. Valeu, Pedrão. Bueno, se não temos mais perguntas, né? Agradeço muito aí ao Pedro pela participação, a todo mundo que esteve aí, Rosemary também, muito obrigado você pela sua presença. Mais uma vez, eu sou o Dr. Daniel e em nome da Nanolab Nutrition eu agradeço muito a participação de vocês. E vocês podem lá seguir a Nanolab no nosso site, na página da internet, nosso perfil nas redes sociais. Aqui é o telefone para o atendimento pelo WhatsApp, que pode falar com as meninas do comercial. E eu e a Nanolab nos colocamos à disposição de todos para maiores informações sobre como obter o seu tratamento, sobre as potencialidades da cannabis, né, e como incluir na sua vida isso daí, para quem é prescritor, para quem é representante, para quem é um potencial futuro paciente. Essa foi a nossa conversa sobre o uso terapêutico da cannabis, os derivados da cannabis na epilepsia. Eu agradeço a todos e agora nos despedimos. Uma ótima noite, uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana e fiquem todos com Deus. Muito obrigado.